Querido Deus, nessa manhã nós louvamos o Teu nome e Te engrandecemos pela oportunidade de estarmos mais uma vez em Tua casa de oração. Nós Te agradecemos, Senhor, porque apesar de tudo aquilo que nós estamos vivendo nesse ano de 2020, nós podemos ter a certeza que a nossa dependência de Ti tem trago paz ao nosso coração e nossa vida. Nessa manhã, Senhor, mais uma vez nós iremos abrir a Tua palavra e nós Te pedimos, Senhor, que o mesmo Espírito que um dia inspirou os apóstolos e profetas a escreverem essas palavras, nessa manhã, que venha falar ao nosso coração, ao coração daqueles que estão aqui na comunidade adventista de Londrina, mas de todos aqueles que também estão acompanhando das suas casas, dos seus lares, e daqueles que irão também ouvir a Tua palavra num futuro próximo. Por favor, Deus, alcance o nosso coração, transforme a nossa vida nessa manhã. Nós Te oramos em nome de Jesus. Amém. Um bom dia, um feliz sábado para todos vocês. É bom a gente estar de volta aqui, não é? Muito feliz de ver o Bidu e a Sônia com a gente nessa manhã, adorando o nome do nosso Pai Celestial, mas também é muito bom poder ver cada um dos nossos irmãos e amigos juntos aqui nessa manhã de sábado. É bom ver o Elton aqui, está melhor, né, Elton? Que Deus te abençoe. Bom estar com a saúde recuperada. Nós estamos muito agradecidos a Deus porque, como eu disse na oração, apesar de tudo que a gente enfrentou ou tem enfrentado nesse ano de 2020, a gente tem a certeza do cuidado de Deus e do seu maravilhoso amor pela vida de cada um de nós. É muito bom a gente poder estar na casa de Deus para celebrar a bondade dEle, celebrar a fidelidade dEle, celebrar as misericórdias de Deus que têm se renovado a cada dia. E muito embora a gente esteja muito feliz em ver cada um dos nossos amigos aqui, o Beto de volta, né, Beto? Fazia tempo que o Beto não vinha aqui à nossa comunidade e agora aos poucos a gente vai revendo e vendo os nossos amigos e os membros da nossa comunidade a cada sábado, e isso é motivo de grande alegria. Mas, além de ver cada um dos nossos membros aqui, os nossos amigos, eu quero mandar um abraço a todos aqueles que estão nos acompanhando através do Facebook, e através do YouTube também, e do Instagram, eu acho hoje, pelo Instagram do Juca, é muito bom a gente poder estar juntos estudando a Palavra de Deus, e eu quero convidar você a estudar comigo a Bíblia. Essa semana que vai iniciar é uma semana muito especial e muito importante para nós, para todos nós que somos brasileiros, não é isso? Esse mês de setembro é um mês que a gente comemora o mês da pátria. E essa semana que a gente vai estar entrando agora é a nossa Semana da Pátria. E é a semana do dia 7 de setembro, que é uma data muito importante, porque a gente comemora o quê no dia 7 de setembro? A gente nem lembra mais disso, né? Essa semana eu vi o Gugel postar uma foto muito bonita de um dos supermercados da nossa cidade. Eu tive a oportunidade de ir nesse mercado também, logo depois que ele postou essa foto, e eu também acabei repostando a foto dele. Estava lá as laranjas e todas as frutas fazendo uma bandeira do Brasil, e eu realmente achei muito bonito isso, né? E eu me lembrei de quando eu era criança, nessa semana era sempre muito importante. Quando eu era menininho, eu estava na escola adventista, não a escola que a Sônia deu aula por tantos anos, né, Sônia? Que foi aqui em Londrina, mas lá no Espírito Santo, a gente sempre comemorava essa semana tão especial, que era a Semana da Pátria. E eu lembro que quando chegava o 7 de setembro, a gente ia para as ruas, todos os 7 de setembro, e na minha cidade, lá em São Gabriel da Palha, havia um tiro de guerra, como era chamado. Era o lugar onde os meninos quando completavam 18 anos, eles iam servir, e nesse 7 de setembro, todo mundo ia para a rua, o exército estava lá, a polícia militar, as escolas estavam lá. Eu era desbravador na época, e o clube de desbravador, então, no dia 7 de setembro, ele fazia aquela marcha, juntamente com todas as escolas, com bombeiros, com desbravadores, com todas as pessoas que eram parte da sociedade civil organizada. No dia 7 de setembro, a gente fazia aquela grande carreata, e era tão bacana isso.
E eu lembro que uma vez a minha mãe me levou para Vitória no dia 7 de setembro, e eu assisti o melhor 7 de setembro da minha vida, porque lá tinha um grande contingente de militares, de pessoas da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, e ter a oportunidade de ver toda aquela festa, toda aquela celebração da independência, enchia o nosso coração de orgulho. Esse ano, nosso 7 de setembro vai ser bem diferente, né? Porque a gente não vai ter as tradicionais passeatas e carreatas do dia da independência. É interessante quando a gente para estudar um pouquinho a história do nosso país, como as coisas aconteceram. Depois de uma certa pressão de Portugal, o nosso imperador, ele acabou voltando Dom João para Portugal e deixando aqui como regente Dom Pedro I. E o Brasil, naquela época, já estava com uma disponibilidade muito grande de crescer, de evoluir, de avançar. E agora a corte e os senadores de Portugal, eles começaram, nas palavras de hoje, a boicotar as investidas e a vontade do Brasil, dos brasileiros, daqueles que aqui estavam por um espírito de independência. Foi quando uma carta foi enviada para Dom Pedro I, que era regente do Brasil na época, para que ele voltasse para Portugal e para que o Brasil fosse apenas uma colônia. E é interessante que no dia 9 de janeiro de 1822, foi conhecido como Dia do Fico, quando Dom Pedro I, juntamente com os líderes daqui do Brasil, tomaram a decisão de que Dom Pedro, ele não voltaria para Portugal, e eles agora se organizariam como sociedade para que a gente começasse a pensar em ser um país independente. E foi quando, no mesmo ano, no ano de 1822, no dia 7 de setembro de 1822, conforme diz a história, alguns historiadores dizem que não é bem assim, mas, enfim, dado aquilo que foi registrado na história, às margens do Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, houve então a declaração de independência do Brasil. E é interessante de tudo aquilo que fica de mais forte na nossa mente, quando a gente está lá ainda no início dos nossos estudos de história, é uma frase muito forte, que é independência ou o quê? Morte. É a frase que mais fica na mente e na memória de cada um de nós brasileiros quando estudamos e revemos a história do nosso país, é essa ideia de que ou nós nos tornávamos independentes ou nós morreríamos porque nós não poderíamos crescer ou avançar. E é pensando nessa frase que eu pensei em trazer uma mensagem para cada um de nós nessa manhã. Há muitos séculos e alguns milênios atrás, houve também um início de todas as coisas na história desse mundo. Quando Deus, ele cria o universo, e quando a gente vai lá no livro Desejado de Todas as Nações, capítulo 1, e você pode ler com muita tranquilidade hoje à tarde, e você vai ver que quando Deus criou o mundo, ele fez o mundo e fez o Jardim do Éden e todas as coisas que lá existiam com um propósito de doar, porque Deus, ele é doação. Tudo que Deus faz, ele faz para benefício de alguém. Todas as coisas que Deus planeja, ele planeja para benefício para alguém. Todas as vezes que Deus pensa em construir alguma coisa, ele pensa em construir para abençoar a vida de alguém. E não foi diferente assim quando Deus idealizou, quando Deus pensou no Jardim do Éden. Deus havia criado todas as coisas no Éden e colocado Adão e Eva nesse lugar e dito para eles assim, olha, esse é um lugar maravilhoso, porque tudo aqui é perfeito. E se vocês continuarem dependentes de mim, se vocês continuarem fazendo a minha vontade, vocês serão não apenas abençoados, mas vocês serão bênção. Vocês viverão nesse lugar, num lugar de paz, de harmonia, de felicidade, porque todas essas coisas que eu criei, eu fiz e entreguei para que vocês tivessem vida, e a vida que eu propus para vocês é uma vida em abundância. É interessante que a relação que havia no céu e na eternidade, quando todas as coisas foram criadas, era uma relação de completa dependência.
todas as pessoas, todos os seres e tudo que existia no Jardim do Éden e no céu dependiam exclusivamente de Deus e da mão poderosa dele e da mão mantenedora de Deus. Todas as coisas dependiam de Deus. Enquanto as coisas lá no início de todas as coisas desse planeta, elas estavam na relação de dependência. Havia amor, havia paz, havia prosperidade, havia felicidade. Mas é interessante que Ellen White, ela diz no livro Desejado de Todas as Nações, que o pecado ele originou-se na busca dos próprios interesses. Foi quando o espírito de independência, foi quando o ser humano começou a achar que poderia viver sem a mão de Deus, sem a aprovação de Deus, sem fazer as coisas do jeito de Deus, que o caos ele começou a se instalar na história desse mundo. Você conhece muito bem a história, por isso eu não vou recontá-la aqui. Mas depois da escolha do homem, do ser humano, de viver de forma independente da vontade de Deus, todas as mazelas, todas as misérias e todas as dificuldades que vemos hoje, elas entraram no nosso mundo. É interessante que esse ano o Brasil ele completa 198 anos de independência. Nós já estamos há mais de 6.000 anos de história desse mundo, pelo menos. E a ideia de independência, no caso do Brasil, tão produtiva, pelo menos na parte inicial dele, pelo fato de nós podermos agora começar a crescer, negociar, nos organizarmos, primeiro como monarquia, depois como uma federação. Mas, no entanto, aquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden com o espírito de independência, só trouxe desgraça, miséria, separação, infortúnio, morte, dor, tristeza, lágrimas e também a morte. É interessante que quando nós paramos para pensar na vontade de Deus para o mundo, é que mais uma vez o mundo ele retorne ao estado completo de dependência do qual ele jamais deveria ter um dia saído. E quando eu falo em dependência ou morte, pensando no Brasil, o que era importante? Da mesma forma que era importante essa independência na época de Dom Pedro I, no nosso caso hoje, se faz necessário a volta à dependência para que tenhamos vida. E é interessante que quando eu abro a Bíblia, eu encontro algumas histórias, eu quero passar por algumas delas, falando a respeito dessa dependência. E a primeira delas, um texto muito conhecido nosso, de Gênesis, capítulo 12, verso 1. Deus agora, quando chama o ser humano, escolhe o seu povo, ele agora vem trabalhando para que o ser humano, ele voltasse a uma relação de dependência. E quando eu penso na relação de dependência, me vem uma primeira ideia. E quando eu leio Gênesis 12:1, essa ideia fica muito clara. Quando a Bíblia diz, então, o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e dirige-te agora a uma terra que eu te indicarei. A primeira característica de uma pessoa que vive uma vida de dependência de Deus tem a ver com obediência. Quando Deus chama Abraão, ele diz, olha, eu quero fazer de você uma grande nação, eu quero te abençoar, eu quero que você se torne bênção. Mas para isso Abraão precisava tomar a primeira decisão da sua vida, que era a decisão de obedecer. E é interessante que a partir do momento que Abraão ele tomou a decisão de obedecer a Deus, agora ele deveria morar numa terra que ele não conhecia, se relacionar com pessoas que ele não conhecia, ter uma família daqui para frente que ele não saberia como seria, porque naquele momento ele estava praticamente sozinho. E agora Deus diz assim, olha, eu vou trazer para você uma família, eu vou trazer para você uma terra, eu vou trazer para você um povo, eu vou trazer para você uma liderança. E Abraão, ele não conseguia visualizar nenhuma dessas coisas. A única coisa que Abraão poderia fazer nesse momento era obedecer. Como é difícil
obedecer a um Deus que nós não enxergamos materialmente, pelo menos assim. Mas, queridos, não tenha medo na sua vida jamais de colocar o seu futuro desconhecido na mão de um Deus que conhece todas as coisas. Abraão, ele precisava tomar a primeira decisão da vida dele, que era a decisão da obediência. É interessante que a história de Abraão é uma história muito antiga, né? Mas quando nós trazemos a vida de Abraão e a história de Abraão para a nossa vida e para os nossos dias, nós percebemos quantas vezes nós falhamos onde Abraão acertou. O quanto é difícil obedecer quando Deus tem sido tão claro para a gente tantas vezes, dizendo e mostrando a direção aonde devemos ir. E eu fico me perguntando se os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos fracassos e as nossas quedas, na maioria das vezes, não têm sido simplesmente consequências de sermos relutantes em obedecermos aonde Deus nos pede para seguirmos. Abraão, ele foi um homem, e quando eu vou lá no livro de Hebreus, capítulo 11, no verso 8, o apóstolo, ele fala de Abraão, como foi a vida dele enquanto esteve nessa terra. E diz a Bíblia em Hebreus, capítulo 11, no verso 8, é um texto que você também conhece, ele começa dizendo assim, ó, pela fé, diz a Bíblia. Deixa eu só colocar o texto ali, Hebreus 11, verso 8. É porque eu não estou enxergando quase, por isso que eu estou usando o recurso de lá, mas deixa eu ir para a Bíblia aqui. Hebreus, capítulo 11, verso 8, diz assim, ó, pela fé, Abraão, quando convocado, fez o quê, irmãos? Obedeceu. E fez o que mais? Dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo o quê? Muito forte o texto, né? A obediência, ela tem essas coisas. Quando nós obedecemos a Deus, muitas vezes nós acabamos indo para um lugar que nós nem sabemos para onde estamos indo ou por que estamos indo. Nós simplesmente vamos. Diz a Bíblia, a palavra de Deus, que a primeira característica da dependência tem a ver com obediência. Queridos, eu jamais vou conseguir ser submisso, vou ser obediente à vontade de Deus. Eu jamais conseguirei, melhor dizendo, ser dependente de Deus se eu não for obediente à sua vontade. E quando nós abrimos a Bíblia, a palavra de Deus, nós vemos o como Deus procura nos dirigir ao longo da história e ao longo da nossa vida. Muitas vezes algumas pessoas chegam para a gente, principalmente quando a gente está estudando a Bíblia com as pessoas costumam perguntar, mas como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus para obedecer? A vontade de Deus, ela tem sido proclamada de forma muito clara na sua palavra ao longo da história. Abraão, ele obedeceu quando Deus convocou, e ele dirigiu-se a um lugar que ele receberia como herança, mesmo não sabendo para onde ele estava indo. E é nesse ponto que eu paro, olho para você e pergunto, tem sido fácil ou difícil obedecer aquilo que Deus tem pedido para você? Tem sido fácil seguir exatamente aquilo que Deus tem pedido para a gente fazer? Ou será que a gente tem sido relutante em fazer a vontade dEle, mesmo quando essas vontades, elas têm sido claras em nossa vida? É interessante que quando a gente vai folheando a Bíblia, a gente encontra uma outra história, e essa história está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 7, e você pode ler essa história toda em casa, mas eu vou contar um pouquinho a história para vocês. A partir do verso 1, a Bíblia diz que Davi, ele estava no seu palácio, diz a Bíblia, depois de ter lutado durante muito tempo, depois de ter guerreado durante muito tempo, depois de ter aumentado as fronteiras, depois de ter construído um belo palácio, depois de deixar o seu povo todo bem, Davi estava tranquilo, em paz, já estava velho, idoso. E agora Davi, ele teve uma ideia na noite. Diz a Bíblia que enquanto ele andava pelo palácio e via todas as obras e todas as construções, ele teve uma preocupação, e a preocupação de Davi foi o seguinte: olha, as nossas fronteiras estão alargadas, o nosso exército está em paz,
as nossas cidades estão bem muradas e Deus não tem uma casa onde morar. E diz a Bíblia, a palavra de Deus, que Davi, ele então teve uma ideia, e a ideia foi: eu vou construir uma casa para Deus. E a Bíblia conta a história que Davi estava andando com Natã naquela noite e disse assim: Natã, eu tive uma ideia. Eu estava aqui pensando que eu tenho um palácio bonito, o povo de Israel está nas suas casas, mas Deus não tem onde morar. Eu vou construir uma casa para Deus. E diz a palavra de Deus que Natã olhou para Davi e disse assim: olha, tudo bem, vai e faça aquilo que está no seu coração. E Davi foi para casa dormir, Natã foi para casa dormir. Mas aquele homem, o profeta Natã, ele era um homem de Deus. Davi também era um homem de Deus. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E agora diz a palavra de Deus que quando Natã estava deitado na sua casa de noite, dormindo, o Senhor veio e falou para ele, disse: Natã, você deu um conselho para o rei. E o conselho era para construir, você aprovou a ideia de Davi, melhor dizendo, e aconselhou que era para fazer o que estava no coração, que era para construir uma casa. Mas eu não quero que Davi construa uma casa para mim, primeiro porque eu não preciso de uma. Segundo, porque não é este o tempo, Davi não é o rei. E Natã acordou preocupado, dizendo: como agora eu vou ir lá falar com o rei, dizendo assim: olha, aquela ideia que você teve ontem à noite, de construir uma casa, não vai ser executada, porque essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Mas diz a palavra de Deus, no texto de 2 Samuel, capítulo 7, que pela manhã, Natã, ele procurou o rei Davi, para dizer para ele que ele não deveria fazer aquilo que estava no seu coração. Eu fico imaginando, quando Davi se encontra com Natã logo pela manhã, devia estar numa alegria danada por poder receber o profeta logo cedo, né? O homem de Deus. Mas quando o homem de Deus chega até Davi e disse: Davi, ontem eu te dei um conselho e eu aprovei o que estava no seu coração, só que hoje o meu conselho é diferente. Eu preciso mudar aquilo que eu disse. E você não deverá construir uma casa para Deus. Eu fico sempre imaginando as coisas quando eu leio a Bíblia. E eu imagino que quando Davi, ele ouviu o profeta Natã dizendo assim: ó, você não vai construir a casa de Deus. Eu imagino a tristeza no coração de Davi. Porque Davi começou a fazer alguns planos, Davi começou a pensar de como seria essa casa, e agora, como um banho de água fria, logo pelas primeiras horas da manhã, o profeta Natã chega para Davi e diz assim: rei, você não vai construir a casa que você gostaria de construir. Sabe, queridos, dependência de Deus tem a ver não apenas com obediência, mas tem a ver com submissão. Se obedecer não é fácil, eu quero dizer para você que se submeter à vontade de Deus, quando ela é diferente da sua, é ainda mais difícil. E o mais difícil ainda, é que quando, logicamente, aquilo que parece que iremos fazer é algo bom. Porque pergunto para vocês, construir um templo para Deus era algo ruim? Quando a gente traz para os dias de hoje, alguém chegar e dizer assim: olha, eu tive uma ideia, levantei uns recursos e eu vou construir uma casa para Deus. Vamos dar um exemplo mais específico? Nós da comunidade adventista de Londrina moramos, habitamos e cultuamos em um local que é alugado. E imagina se alguém chegasse aqui para a gente num sábado pela manhã e dissesse assim: olha, ontem à noite Deus, eu estava pensando e eu tive uma vontade no meu coração de construir uma igreja para a comunidade. E eu, inclusive, comecei a pensar de manhã e eu consegui pensar de onde teríamos os recursos. E eu tomei a liberdade de ligar para algumas pessoas agora pela manhã que poderiam nos ajudar, e eu já ganhei algumas ofertas. E agora tem uma arquiteta aqui na comunidade que ela diz que faz o projeto de graça para a gente, um outro dá o terreno. Eu já tenho tudo preparado para construir a igreja, a comunidade adventista de Londrina. A ideia é boa ou não? Olha, todo mundo vai dizer: poxa, é isso aí. A gente precisa mesmo, vamos sair do aluguel. Vamos poder construir a comunidade do jeitinho da gente,
que a gente precisa para atender às nossas necessidades. Foi exatamente isso que Davi fez. Ele sabia de onde os recursos viriam, ele sabia como seria construído, ele pensou exatamente no lugar, naquela cidade, para que a obra fosse construída. E sabe qual é o mais difícil de tudo? Que a causa era uma causa boa, era uma causa justa, e aparentemente, ao menos, era alguma coisa que engrandeceria o nome de Deus. Mas às vezes, algumas coisas que parecem certas, que parecem justas e que parecem boas, elas não são necessariamente a vontade de Deus para a nossa vida. E talvez, depender de Deus nessas horas é o que torna a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus difícil. Porque a gente olha para Deus e argumenta: Senhor, a gente não está precisando de uma igreja. Senhor, a gente não conseguiu os recursos. Senhor, as coisas não estão dando todo certo para fazer. Por que não? Porque Deus diz não. E quando Deus diz não, nós precisamos aprender a nos submetermos à vontade dEle, da mesma forma quando Ele diz sim. Quando nós queremos viver numa vida, num relacionamento de dependência de Deus, a gente precisa não apenas obedecer aquilo que Ele pede, mas se submeter àquilo que Ele quer. E eu vou um pouquinho mais longe. A submissão à vontade de Deus não pode nos trazer tristeza, mas alegria. Eu já vi muitas vezes pessoas argumentarem assim: eu tinha alguns planos quando eu era mais jovem, por exemplo, de ser um pastor. E eu até procurei fazer e Deus mostrou para não ser, então paciência, não vou ser. E fala isso numa tristeza danada. Querido, se a sua vontade era ser pastor e Deus quis que você fosse engenheiro, se alegre por ser engenheiro. Porque o melhor lugar do mundo para se estar é no centro da vontade de Deus para a sua vida. O problema é que, na maioria das vezes, nós queremos encontrar coisas boas, coisas justas, coisas necessárias, e queremos que essas coisas sejam exatamente a vontade de Deus para a nossa vida, quando não é. Viver uma relação de dependência de Deus, repito, não é apenas obedecer, mas é se submeter à vontade dEle. É interessante que quando a gente pensa nessa ideia de submissão, existe um texto em Deuteronômio, capítulo 28, no verso 1, que a gente conhece bem também, que traça um pouquinho a história e a narrativa do povo de Israel, o povo de Deus. E Deus, ele dizia exatamente o que acontece quando a gente obedece e se submete. Diz assim, olha: se fielmente obedecerdes a palavra do Senhor teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos que nesse dia te ordeno, então Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações, o quê? Da terra. Entenda, não é apenas obedecer, mas é ter zelo em seguir todos os mandamentos, ou seguir a vontade de Deus na nossa vida. Quando Deus chama o seu povo, Deus chama o seu povo para viver uma relação de dependência, que nos traga não apenas obediência, mas que nos traga submissão. E quando nós obedecemos, quando nós nos submetemos, é quase inevitável acontecer em nossa vida muitas e diversas vezes renúncia. É interessante que o maior exemplo de renúncia na Bíblia é do próprio Jesus Cristo. Quando a gente vai lá no livro de Lucas, capítulo 23, no verso 46, o que nós ouvimos da boca de Jesus é algo impressionante. Diz a Bíblia que então bradou Jesus com voz forte: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, o quê? Expirou. E é interessante que, às vezes, a gente pega esse texto e a gente coloca sempre na ideia de que Jesus, então, sabia que não ia viver mais, então ele entrega a vida nas mãos de Deus e morre. Mas o texto, ele diz muito mais do que isso. A vida de Cristo Jesus era uma vida de completa dependência de Deus.
E Jesus, ele se entregou não apenas quando ele estava para morrer, mas durante toda a vida de Cristo, Jesus se entregou, se entregou e se entregou. Sabe, queridos, Jesus Cristo, ele disse certa vez para os seus discípulos: sem mim, nada podeis o quê? O apóstolo Paulo, ele olha depois de ter passado longas jornadas, vários naufrágios, alguns apedrejamentos, e diz: tudo posso naquele que me o quê? Sabe, queridos, nós estamos no ano de 2020, quase terminando esse ano. E eu digo quase porque já estamos em setembro. Estamos partindo quase já para o último trimestre do ano. Um ano difícil, complicado, desesperador em alguns momentos. Eu sempre fico me perguntando quais vão ser as lições que vão ficar quando esse ano acabar. Quais vão ser as lições que eu vou levar para a minha vida quando o normal voltar? Mesmo que o normal seja com máscaras. Mesmo que o normal continue sendo com álcool em gel, com álcool, não sei. Mas o que eu vou levar desse ano quando tudo isso acabar? Algumas considerações eu tenho tido ao longo desses meses. A primeira delas, e a primeira consideração que eu faço, na verdade tem a ver com um texto da Bíblia. O coração do homem, ele pode fazer os planos, mas a resposta correta e certa vem de quem? Você já fez uma lista de todos os planos que você tinha feito para 2020 e que não foi possível realizar? Esses dias eu estava sentado fazendo exatamente essa lista. Todas as saídas, tudo que havia planejado para 2020, tudo que não era só o que eu queria fazer, é o que estava certo para fazer. A Sônia e o Bidu, que gostam de viajar muito, eu imagino quantas expectativas frustradas em 2020. E eu fiz a minha lista. E eu ia olhando os compromissos desmarcados. Não vai dar para ir, não vai dar para ir, não vai dar para ir, não vai dar para ir. E a primeira ideia que me veio à cabeça é que o coração do homem, ele pode fazer os planos, mas a resposta certa, querida, ela vem de Deus. Eu preciso fazer uma pergunta nessa altura da nossa conversa aqui. Aquilo que tem acontecido na sua vida é meramente a ideia dos seus planos ou é a resposta certa que tem vindo de Deus? Será que você tem ficado triste algumas vezes porque os seus projetos, os seus planos, eles não têm acontecido porque Deus simplesmente tem dito não? Ou será que você tem obedecido, se submetido e renunciado com alegria àquilo que era a tua vontade, para que a vontade de Deus se realize e cumpre na sua vida? A ideia de renunciar, ela vem de abdicar voluntariamente de algum direito. Jesus Cristo, ele tinha direito de fazer o que ele queria nessa terra. Mas ele renunciava e renunciou. Aquilo que muitas vezes era a sua vontade para fazer tão somente a vontade do Pai. Quando eu penso nesse ano de 2020 e penso na resposta certa de Deus, me vem um texto, que é Salmos capítulo 23, verso 1, que você conhece tão bem. E você pode dizer comigo o texto, que diz assim, ó: o Senhor é meu pastor e nada o quê? É a segunda ideia que me vem desse ano de 2020. Quando eu coloco e faço do Senhor o meu pastor, quantas coisas vão faltar na nossa vida? Nada. Essa tem sido uma verdade na sua vida, porque tem sido uma minha verdade no ano de 2020. Quando Deus, ele verdadeiramente é o nosso pastor, nada, absolutamente nada nos falta ou vai nos faltar.
Quer ver uma outra verdade que também é um texto para mim? Salmos capítulo 16, verso 8, nesse ano de 2020. E esse verso é interessante, que diz assim, ó: tenho sempre o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita não serei o quê? Queridos, quando nós obedecemos, quando nós nos submetemos, e quando nós renunciamos, nós temos o Senhor à direita da nossa vida, e quando isso acontece, nada, e nós nunca, jamais seremos o quê? Abalados. Você crê nisso? Sabe, queridos, quando nós vamos lendo a palavra de Deus, nós percebemos como os profetas, como os apóstolos, eles obedeceram, eles se submeteram e eles renunciaram para fazer a vontade de Deus. Há um texto ainda que eu quero ler, em Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, que é um texto muito bonito da palavra de Deus, e eu gosto muito. E ele também se torna uma lição na minha vida, e eu acredito que pode se tornar uma lição na sua vida também. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, diz assim, olha: confia no Senhor de todo o seu o quê? E não te apoies no teu próprio o quê? Olha o verso 6, o que diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas o quê? Tremendo, né? Esse é um daqueles textos para a gente escrever, imprimir e colocar na porta da geladeira, no guarda-roupa de manhã, quando a gente abre. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas o quê? Veredas. Eu tive uma infância muito simples. A minha mãe sempre trabalhou muito, e ela sempre prezou por duas coisas: que nunca falte para vocês bons livros e boa música, e que vocês sempre tenham uma boa educação. Sempre foi a prioridade da minha mãe. Essas duas coisas, quando fala em vida material, eram as duas preocupações que ela tinha. Eu quero para vocês bons livros e boa música, e eu quero para vocês uma boa educação. Como minha mãe era professora de piano, a gente era obrigado a estudar música, mesmo que apanhasse algumas vezes para isso. E eu lembro que a minha mãe, ela sempre se esforçava para que a gente fosse envolvido com música, tocando, cantando, no coralzinho. E eu lembro que quando eu fui para o internato, para o Edessa, ela não tinha mais como me obrigar a estudar piano, porque ela morava a 80 quilômetros do colégio. E eu lembro que minha mãe pagou quase um ano aula de piano e eu quase não ia na aula. E ela sabia que eu não ia na aula, porque ela perguntava para o professor, e o professor com certeza dizia: olha, ele não aparece. E era muito difícil para mim ir para a aula de piano, porque eu estudava pela manhã, das 7, a gente acordava às 5 horas da manhã no internato, começava a estudar às 7 e até às 11h30, e eu tinha que almoçar, e a gente descia para o lugar que a gente chamava carinhosamente de brejo, que era o serviço da agricultura. E eu sempre fui muito fraco, e sou até hoje. Magrinho. E às vezes trabalhar no sol quente de 1h da tarde até às 4h da tarde, roçando, capinando, plantando arroz no brejo, colhendo feijão, milho, era muito difícil. Fazendo acero de cerca, limpando pasto para gado. E para mim era muito sofrido, mas eu trabalhava às 3 horas todos os dias. E quando eu saía do trabalho, eu tinha que subir, e a gente subia um morro que era tão bonito, morro e tão gostoso, que era chamado de Morro do Pecado, de tão sofrido que era o morro. Tomar banho, me arrumar e ir para a aula de piano. Um menino de 13, 14 anos de idade, que estudava todo dia, trabalhava essas 3 horas num sol quente, para subir para estudar piano depois de um dia todo, era muito judiado. E o pior era a tentação no meio do caminho. Porque para sair do trabalho até chegar no dormitório, eu passava pela quadra de vôlei, pelo campo de futebol,
E todos os meus amigos estavam lá, felizes da vida, e eu pensando, estou aqui sujo, cansado, vou subir o Morro do Pecado para tomar banho, para estudar piano. Tem coisa melhor para fazer na vida. E não invariavelmente eu sentava no meio do caminho. E depois de descansar, começava a jogar bola. E eu passei aquele ano sem estudar piano. E eu lembro que no final do ano, minha mãe, ela me fez uma proposta. Ela disse assim, filho, eu vou te dar um teclado. Na época, eu lembro até hoje, era o PSR da Yamaha, que era um bom teclado e os meninos todos queriam, e minha mãe falou assim, eu vou te dar um PSR, alguma coisa, se você levar a sério o estudo do piano. Eu lembro da indignação do meu irmão até hoje. Porque meu irmão era dedicado no piano, estudava, tocava, estava desenvolvendo, tocava para um conjunto naquele mesmo internato, ele olhou e disse, não estou te entendendo. O meu irmão que não estuda, que fica jogando vôlei, futebol, a senhora vai dar um piano, um teclado, e eu que me dedico, que jogo duro, que ensaio, não vou ganhar nada, a senhora nunca me ofereceu de presente um teclado. Mesmo minha mãe oferecendo um piano, eu acabei não estudando mais. Mesmo depois de ter estudado quase 10 anos, eu resolvi desistir. Não estudei mais. A segunda coisa que minha mãe nos incentivava a fazer era ler. E isso eu fiz muito. Muito embora não estudasse música e piano ou qualquer outra coisa, apenas cantasse lá nos conjuntos, nos corais do colégio, eu comecei a ler demais. E lia muito. E a nossa vida ela foi pautada por essas duas coisas. Eu quero uma boa educação para vocês. E eu quero música na vida de vocês. Mas é interessante que, para conquistar essas coisas, minha mãe ela precisou confiar muito em Deus. Porque o meu pai, ele nos deixou quando a gente era muito criança. E foi muito difícil para a gente, ralado, para que as coisas pudessem acontecer. E a minha mãe entendia que parte da educação nossa, ela deveria ser numa escola cristã. E é por isso, desde o prézinho, eu estudei numa escola adventista. E acabei me formando numa escola adventista a vida inteira. Ir para o internato não era barato. E quando eu terminei o meu ensino fundamental, Deus havia colocado no coração a vontade de fazer faculdade de teologia. E de mais uma vez, não era pública a faculdade. E começar a faculdade de teologia, para mim, foi a grande lição de dependência da nossa vida. Eu lembro que, durante os meus anos no EDESA, no internato, eu sempre tive bolsa do Dr. Milton Afonso, da Golden Cross. Muitos anos. Minha vida inteira, quase. E quando terminei o meu segundo grau, eu escrevi uma carta de agradecimento para o Dr. Milton. Era só uma carta de agradecimento, dizendo, olha, durante 5 anos no internato, o senhor deu bolsa para mim e para o meu irmão. E hoje eu agradeço a Deus pela sua vida, pela sua empresa. Eu agora pretendo fazer faculdade de teologia, mas eu estou muito agradecido porque eu venci e venci com a sua ajuda. E eu fui embora para o internato fazer o pré-vestibular. E a gente ficou lá no IAN 3 semanas estudando muito. E quando terminou o pré-vestibular, terminou também o dinheiro que eu tinha. Porque era todo o dinheiro que eu tinha. O dinheiro para fazer o pré-vestibular, para pagar a inscrição e fazer o vestibular. E eu lembro que a gente estava com vários rapazes em uma casa na Vila de Professores do IAN. E o colégio havia dito que colocaria às 5 horas da manhã a lista dos aprovados para a faculdade de teologia. E estava todo mundo eufórico. Eu lembro de alguns meninos virando à noite, fazendo vigília, acordando 3 horas para orar, como se isso fosse mudar o resultado, né? E eu lembro que eu dormi tranquilo aquela noite, sabendo que no outro dia eu arrumaria as coisas e voltaria para São Gabriel da Palha, porque eu não tinha dinheiro de jeito nenhum para estudar. E eu lembro que os meninos acordaram muito de madrugada, e eu tentando dormir podia ouvir os meninos gritando, comemorando, numa alegria danada, porque passaram. E eu não levantei da cama de jeito nenhum, continuei dormindo, e foi todo mundo para a praça. E eu fiquei meio sozinho naquela casa, e eu tomei banho, tomei o meu café da manhã ali mesmo. Quando foi umas 8 horas, 7h30, 8 horas, a Késia, filha do pastor Val Virtude, me ligou. Poxa, que legal, você vai ficar,
você passou, que legal, a gente está com uma turma boa, a gente já tinha um monte de plano. E eu disse, passei. E eu fui lá, olhei, eu tinha passado mesmo. E eu fui na tesouraria do colégio para perguntar o que eu tinha que fazer. Eu lembro bem da fisionomia do tesoureiro. O que você vai fazer é simples, você vai me depositar 2 mensalidades de janeiro, fevereiro, e se preparar para a terceira que está chegando. E você pode estudar. E eu lembro que eu perguntei o valor da mensalidade, e eu disse para ele assim, se eu não tiver, ele disse, olha, você vai fazer como muita gente infelizmente faz, vai voltar para casa. E eu esperei até mais ou menos a hora do almoço e liguei para casa. E eu liguei para minha casa e disse, e aí mãe, tudo bem com a senhora? E eu estava meio triste, ou não eufórico. E minha mãe disse, filho, fica tranquilo, se não deu para passar dessa vez, dá para passar na outra vez. Eu digo, não mãe, não é isso não, eu passei. Ela disse, mas você não está feliz? Eu digo, não, eu estou feliz porque eu passei. Mas eu estou triste e preocupado porque eu não vou dar conta de estudar. O meu irmão, ele está saindo do emprego dele, está voltando a estudar, ele tem um dinheiro, ele vai estudar, mas eu não tenho como pagar, é muito dinheiro, mano. E eu tenho que pagar 2 mensalidades, daqui uma semana já vem a terceira, não dá para estudar. E eu lembro da minha mãe, dizendo para mim, foi Deus que te levou até aí? Eu disse, foi. Se foi Deus que te levou até aí, Ele vai continuar a cuidar de você aí. Descanse em Deus, espera nele, Ele vai abrir as portas. Tenha dependência de Deus, porque enquanto você for dependente de Deus, Deus vai cuidar da sua vida. Eu fui almoçar. E almocei com os meninos, todo mundo numa alegria, a gente lá no refeitório do IAN. E eu lembro que eu voltei para casa onde a gente estava hospedado, e eu disse, eu vou começar a arrumar as minhas coisas. Porque eu não posso ficar muito tempo aqui, senão cabe o dinheiro de ficar. E eu comecei a arrumar as minhas malas ali. Enquanto eu arrumava minhas malas, me veio exatamente isso aqui. Deus, Ele tem chamado o seu povo para uma relação de dependência. Dependência que tem a ver com obediência. Eu não queria fazer faculdade de teologia, mas Deus disse que era para fazer, e eu obedeci. Eu tive que me submeter a uma série de coisas e vontades que não eram as minhas, e eu já tinha feito isso. Eu já tinha renunciado um monte de sonhos que eu tinha com amigos para morar em Vitória, para agora fazer uma faculdade de teologia. Eu já vi, agora era só confiar e descansar nele. E nisso eu estava vacilando. Foi quando o telefone tocou. E o telefone tocou e a moça disse assim, eu queria falar com o Endes. Eu disse, olha, sou eu mesmo, tem um fax para você aqui. Você e uma outra pessoa, tem como você vir buscar? Eu nunca tinha recebido um fax na minha vida. Nunca. E eu disse, tá bom, eu vou. Mas antes de sair, eu parei e olhei para as minhas, para a minha mochila, para as minhas roupas em cima da cama, sendo arrumadas, e eu fiz uma pergunta para Deus. Senhor, a vida toda eu fui ensinado a ter uma boa educação que levasse a ter uma dependência de Ti. E talvez chegou no momento da minha vida que de fato eu preciso ser dependente de Ti e eu estou vacilando. E eu quero te pedir, me ajuda a confiar em Ti hoje e daqui para frente, para que eu nunca mais vacile na minha confiança em Ti. E eu lembro que eu peguei uma mochila e fui para a central telefônica, e quando cheguei na central telefônica, tinha um fax. E a moça, lembro o nome dela, Milce, olhou para mim e disse, você é irmão do Misson? Eu disse, sou. Eu disse, é porque chegou um fax para vocês dois, e aqui está falando que vocês são irmãos, eu conheço seu irmão, e tem um fax aqui para vocês, é do doutor Milton Afonso. E eu tomei um susto, um fax do doutor Milton Afonso. E o fax, ele dizia simplesmente assim, Wendes, eu quero dizer para você que eu estou muito feliz, porque você já alcançou mais uma etapa e passou no vestibular de teologia, e eu fiquei muito feliz com a sua carta de agradecimento, e ontem eu procurei saber a seu respeito, e eu fiquei sabendo que você foi aprovado,
e você também já fez uma pesquisa na tesouraria, parece que o seu irmão também vai voltar a fazer teologia. Então eu quero dizer para vocês que eu vou pagar o custo de vocês 80% para que vocês se formem, para que vocês sejam pastores. A Golden Cross quebrou, teve problemas financeiros 6 meses depois daquilo. Mas se não fosse aquele fax, talvez eu não teria começado a fazer faculdade de teologia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse ano, mais uma vez, Deus tem mostrado para mim, na minha vida, que o mesmo Deus que chamou Abraão, Ele também te chamou. E Ele também me chamou. O mesmo Deus que levou Abraão para uma terra que ele não conhecia e fez dele uma grande nação, Ele tem chamado homens e mulheres ainda hoje. O mesmo Deus que esteve comigo lá no IAN há 20 anos atrás e usou o doutor Milton Afonso para que eu começasse a fazer uma faculdade de teologia, é o mesmo Deus que tem cuidado da minha vida e tem cuidado da sua vida ainda hoje. A gente já sabe disso. Sabe ou não sabe? A gente sabe que Deus vai cuidar, sim ou não? A gente sabe que Deus vai proteger, sim ou não? A gente sabe que Ele é o pastor e nada faltará, sabe ou não sabe? Entenda o que eu quero com isso nessa manhã. A gente já sabe disso. Deus não tem que mostrar mais uma vez para mim que é Ele quem cuida, que é Ele quem salva, que é Ele quem perdoa. Deus já fez isso centenas de vezes na sua vida. É simples. Para pensar e olhar de onde você saiu. Você consegue lembrar disso? Você consegue lembrar quem você era quando você era criança e pequeno? Como era a sua família? E eu olho para isso em todos os aspectos. Quais eram as suas condições financeiras quando você era um menino? Como era a sua casa quando você era criança? O que você podia ou não comer? A gente já sabe de tudo isso. A gente já viu Deus ao longo da história cuidando, protegendo, salvando, abençoando. A gente já viu. Não é à toa que Ellen White diz, nada temos a temer quanto ao futuro. A menos que esqueçamos a maneira graciosa como Deus nos tem conduzido aonde? Você já sabe disso. E eu não vim, por mais que a gente já esteja aqui há quase 40 minutos conversando, eu não vim aqui para dizer isso, que Deus é quem cuida de você. Que eu quero dizer outra coisa para você. Se você já sabe que Deus é quem cuida, por que você não se submete? E quando eu falo em se submeter, é se submeter a tudo que é a vontade dele. Se você já sabe que é Deus quem cuida, por que então você não obedece aquilo que ele pede do jeito que ele pede? E não importa aquilo que ele está pedindo. Se ele está pedindo é porque é melhor para você. E do jeito dele, como ele vai fazer, ele vai continuar a cuidar de você, porque ele nunca deixou de fazê-lo e ele não vai deixar de fazer. Querido, se Deus, Ele cuidou e vai continuar cuidando, por que a gente não renuncia a tudo o que não é a vontade dEle para a nossa vida? Tudo. O tempo perdido com aquilo que não edifica, as palavras que não edificam, os pensamentos que não edificam, os gostos que não edificam, aquilo que a gente come que não edifica, não importa o que você ou eu precisamos renunciar, a gente já sabe de uma coisa. Ele cuidou no passado, Ele está cuidando hoje. Você já sabe que Ele vai cuidar daqui para frente. Por que é que a gente insiste em não renunciar? Quando a gente fala em vida de dependência, a Cat vai cantar uma música linda, pode vir, Cat. Quando a gente fala em vida de dependência, a gente precisa se lembrar de 3 coisas. Se eu quiser ter uma vida de dependência, que vai gerar vida e vida em abundância, eu preciso primeiro obedecer. Segundo, submeter. Terceiro, renunciar. Queria que você pensasse nisso nessa manhã. Será que a gente tem, de fato, mesmo sabendo que Ele jamais vai deixar de cuidar, será que a gente tem obedecido todas as coisas? Será que a gente tem submetido a nossa vontade, deixado de fazer aquilo que a gente quer fazer, para fazer aquilo que Deus pede para fazer?
Será que a gente tem renunciado àquilo que a gente é, a qualidade, a capacidade que a gente tem, os sonhos que a gente tem, os desejos que a gente tem para fazer exatamente aquilo que Deus espera que façamos, para sermos exatamente aquilo que Deus quer que sejamos? Enquanto você ouvir essa linda canção, pense, mas fale com Deus. E se você entender que em alguns dos aspectos da sua vida, você não tem sido dependente de Deus, peça a Ele não apenas perdão, mas peça a Ele nessa manhã força, coragem e poder para ser completamente de Deus, porque Ele ainda é o seu Senhor e nada vai te faltar. Vou declarar o único
Jesus Cristo, Ele é o único nome que salva, Ele é o único nome que traz vida, Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é quem nos conduz até um relacionamento de salvação com o Pai. Nós te agradecemos, Jesus, porque jamais nos abandonastes. Te agradecemos porque, através do Espírito Santo, continuas falando ao nosso coração. Te agradecemos porque, apesar da nossa incapacidade de viver uma vida de dependência, e vivermos tantas vezes na independência, na rebeldia, a tua misericórdia ela ainda tem nos alcançado e o teu amor ele tem se manifestado na nossa vida nessa manhã, inclusive. Senhor, nos ajuda depois de já sabermos, e já sabíamos isso há muito tempo, de que o Senhor é o nosso pastor, de que todas as coisas nós podemos em Ti, de que o Senhor vai nos sustentar pela mão direita, de que jamais vai faltar o pão de cada dia, de que o Senhor tem sonhos para a nossa vida, que o Senhor tem planos de paz, que o Senhor abriria as janelas e as portas do céu. A gente já sabe de tudo isso. E já faz anos que a gente entra e sai nas nossas igrejas, sabendo que o Senhor é Deus, que o Senhor cuida, que o Senhor ama, que o Senhor salva, que o Senhor santifica. A gente já sabe. Mas, por favor, trabalhe em nosso coração para que haja uma reação ou uma ação ao teu amor, Senhor. Que a gente possa, em primeiro lugar, aprender a ouvir a tua voz e obedecermos aquilo que o Senhor pede para a gente. Que a gente possa, Senhor, parar de ficar conjecturando a tua vontade, relativizando a tua verdade, discutindo aquilo que é tão claro na tua palavra. Por favor, nos ajuda a sermos obedientes àquilo que o Senhor pede que façamos. Em segundo lugar, nos ajuda, Senhor, a submetermos a nossa vontade, mesmo quando a tua vontade não é a nossa vontade. Que a gente possa parar de querer ordenar a nossa vida de acordo com o nosso gosto e agora viver de acordo com o teu gosto, com o gosto de Deus. Em terceiro lugar, nos ajuda a renunciar. E talvez essa seja a parte mais difícil. Renunciar àquilo que é gostoso, renunciar àquilo que nos dá prazer, renunciar àquilo que enche o nosso coração, renunciar àquilo que nos enche de desejos. Que a gente possa viver cada vez mais, menos apaixonado por nós mesmos e por nossa vontade. E cada vez mais apaixonados e dependentes da tua vontade na nossa vida. Por favor, ó Deus, continue a conduzir esse povo. Porque a tua palavra diz que nós, como igreja, e falo de maneira muito clara da comunidade adventista de Londrina, se nós vivermos de acordo com essa vontade, numa relação de dependência, então todas as bênçãos que foram proferidas, ó Deus, na tua palavra, elas acontecerão aqui nesse lugar, e a tua casa, e essas famílias serão casas e famílias cheias de alegria, cheias de bênçãos e cheias de salvação. Leva-nos em paz, Senhor, mas leva-nos para cumprir a tua missão de salvação nessa semana. Que a gente possa se colocar de acordo com a tua vontade, para que através da nossa vida, pessoas sejam salvas nessa semana. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.